Olá, meus irmãos e amigos, a minha saudação em Cristo a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus, trazendo o tema Os 7 Espíritos de Deus. Nós que somos cristãos, pessoas de diversas religiões cristãs, instituições, denominações, que creem em Cristo, recebem, desfrutam da presença do Espírito Santo, desfrutamos desta presença. Sabemos, conhecemos que o Espírito Santo, é o Espírito de Deus no singular. Porém, aqui no Apocalipse, encontrei 4 versículos que falam dos 7 Espíritos de Deus. Estão no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 5, no capítulo 5 e versículo 6, o qual eu vou ler, que diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Na versão da sua Bíblia aí pode ser que esteja 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Há um paralelo entre esse versículo e Zacarias capítulo 4, e versículo de número 10. Lá está escrito, fala sobre os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Porém aqui traz uma clareza maior, pois fala do significado que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Louvado seja Deus. No capítulo 4, versículo 5 aqui, fala de 7 lâmpadas, ou 7 tochas, conforme a versão da sua Bíblia, as quais também simbolizam, falam dos 7 Espíritos de Deus. Agora, comparando estes versículos do Apocalipse com o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e versículo 2, mostra-nos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diz aqui: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus no singular. Então, alguém pode pensar que está existindo aqui uma contradição, porque no Apocalipse plural, no Gênesis singular, e tantas referências que fala do Espírito de Deus. No Novo Testamento vem a manifestação, a revelação completa, Espírito Santo, o nome completo, Espírito Santo. Alguém pode pensar que está existindo aqui uma contradição, porém a Bíblia é a palavra de Deus, fiel, a verdade, nela não existe contradição. O que existe são aparentes contradições da Bíblia. A Bíblia tem diversos casos de aparentes contradições, e aqui é uma questão que aparenta ser contraditória. Porém, há uma explicação. A Bíblia, ela explica a si mesmo, isto é, a mais fiel hermenêutica e exegese, a mais fiel interpretação do texto, como também de toda a Bíblia. Veja
uma clareza desta palavra em Isaías capítulo 11 e versículo 2. Eu vou ler aqui os versículos 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo é o Senhor Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria. 3, de inteligência. 4, o Espírito de conselho. 5, de fortaleza. 6, de conhecimento, Espírito de conhecimento. E 7, de temor do Senhor. Aí já vai esclarecendo. A palavra de Deus, ela nos esclarece. Ela é luz que ilumina qualquer dúvida que porventura queira causar trevas, pensamentos diferentes da sua palavra. Então, o que há aqui? O que a Bíblia está nos mostrando, que os 7 Espíritos de Deus são, conforme Isaías capítulo 11, aqui, são 7 manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo em 7 aspectos. E aí, quando examinamos sobre Jesus, da sua infância, passando por todo o seu ministério, né, na terra, vemos estas manifestações, estas 7 manifestações sobre ele. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho. Vemos, é o que vamos ver a partir do próximo vídeo. Vamos falar sobre isso, pelo menos mais um vídeo neste assunto, ok?